Vargas foi um dos personagens mais icônicos, ou talvez o mais icônico da história brasileira, ao menos da história política brasileira no século XX, né? Cujas sementes do varguismo, né, elas vão durar até mesmo a 64, inclusive do período da experiência democrática brasileira de 45 a 64, dois dos principais partidos políticos vão ser partidos que vão surgir no seio do varguismo, né? Ou seja, mesmo após a sua morte, em 54, em decorrência de um suicídio, as sementes deixadas pelo varguismo elas vão durar no Brasil para muito depois, né, do período que Vargas administrou o país. Bom, para nós compreendermos a política brasileira desse período, nós temos duas formas, né? Nós podemos partir tanto do estudo das oligarquias brasileiras, né, das oligarquias de primeira monta, que eram as oligarquias paulista e mineira, né, do período da Primeira República, né, ou da República Velha, que vai durar ali de 85, de 1898, né, até 1930, ou podemos estudar pela perspectiva da oligarquia rio-grandense, né? Eu vou tentar fazer um estudo comparativo dos dois casos. Bom, com a proclamação da República, em especial após o fim do período da ditadura militar da espada, que vão ser as ditaduras militares de Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, né, principalmente a partir da presidência de Prudêncio de Moraes, que foi o primeiro presidente civil da história republicana brasileira, o que nós vamos assistir é uma descentralização da política nacional, tá certo? Se durante o Império nós tivemos de fato uma centralização no Rio de Janeiro, no período republicano nós vamos ter uma descentralização da política, em que as oligarquias regionais elas vão ter grande força em seus respectivos estados, né? Vão inclusive realizar acordos de uma oligarquia com outras oligarquias. Exemplo disso foi o Convênio do Café, que foi celebrado entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E essas oligarquias elas vão estar muitas vezes comandadas por um único partido político. No caso de São Paulo, foi o partido político, foi o Partido Republicano Paulista, e no caso de Minas Gerais, o Partido Republicano Mineiro. E por que São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais fortes da federação? Primeiro, você vai ter a importância econômica da cafeicultura paulista, já havia superado em muito a cafeicultura do Rio de Janeiro, né, a cafeicultura fluminense, e também Minas Gerais, que vai ser uma economia mais voltada para o interior do Brasil, né, mais para abastecimento interno, mas também vai ser importante e também vai ser o maior colégio eleitoral. E tem interesse em compreender esse período, principalmente essa relação pessoal de poder da figura do coronel, né, eu aconselho que leia um clássico da ciência política brasileira, né, que é o livro Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que inclusive foi presidente do STF durante esse período aí da experiência democrática brasileira de 45 a 64, né? Então você vai ter essa oligarquia, tá? Paulista e mineiro, que vão comandar a política nacional durante esse período. Em 1929 para 1930, né, o presidente Washington Luiz vai transferir o seu apoio, né, ao Júlio Prestes, tá? Que vai gerar um mal-estar dentro das próprias oligarquias paulista e mineira. O que vai acontecer é que parte das oligarquias secundárias e ao mesmo tempo parte da própria oligarquia paulista, que vai ser uma dissidência do Partido Republicano Paulista, que vai fundar o Partido Democrático, que vai nascer nas fileiras da Escola de Direito da USP, né? Partido esse que vai ter um ideal republicano muito influenciado pelo liberalismo, principalmente liberalismo político. Esse partido eles vão apoiar, junto com outras oligarquias regionais, a candidatura pela Aliança Liberal de Getúlio Vargas, né, que foi presidente do estado do Rio Grande do Sul. Nessa época os governadores eram chamados de presidentes de estado, não eram governadores nos dias de hoje. E o que vai acontecer? Após a eleição, né, de Júlio Prestes, Vargas e seus correligionários darão um golpe. Washington Luiz, né, e outros correligionários
serão obrigados a se exilar e eles implementarão um governo provisório. Mas para nós entendermos o varguismo, faz necessário nós entendermos a política rio-grandense nesse período. Desde a proclamação da República até a década de 30, o que vai comandar a política rio-grandense será aquilo que alguns historiadores chamam de castilismo. Tá? O que seria o castilismo? O castilismo ele vai nascer das doutrinas do Júlio Castilhos, né? Júlio de Castilhos, que foi um dos fundadores do Partido Republicano Rio-Grandense, junto inclusive com o pai de Getúlio Vargas, junto com Verônico Alves, junto com Pinheiro Machado, né? Outras figuras importantes da política. E apesar da sua morte prematura, o ideário de Júlio de Castilhos ele vai influenciar a formação de toda a classe política rio-grandense nesse período, né? E o que seria, de acordo com o professor Ricardo Vélez Rodrigues, o castilismo ele tem 3 pontos principais, que seria a escolha dos governantes baseado na sua pureza moral, não na representatividade popular, a eliminação da política partidária, né? Em troca da política da virtude, e o governante ele vai surgir na doutrina castilhista como regulador da sociedade, né? O Estado ele vai ser transformado como um vetor de transformação da sociedade, né? O que é em grande medida um vestígio do positivismo, tá? Então o que vai acontecer? A Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, por outros gaúchos nesse período, né? Outros de outras oligarquias, outras regiões também, eles vão chegar ao poder e vão destituir os partidos políticos de todo o país e vão buscar apoio a seu governo centralizador, né? Um papel que vai, enquanto durante esse período da Primeira República nós tivemos uma descentralização, no período varguista temos uma centralização da política brasileira. Vargas ele vai destituir os partidos políticos e vai nomear em seu lugar os interventores, né? Que são militares de baixa patente do tenentismo, né? Que vai ser um movimento que vai surgir nos quadros das Forças Armadas, também influenciados pelo positivismo, pelo culto dos valores militares, né? E esses tenentes serão nomeados como interventores dos estados. E esses interventores também terão autoridade de nomear interventores para os municípios, né? Então você vai ter o fim da política partidária e o fechamento, inclusive, tanto das câmaras estaduais quanto das câmaras municipais, tá? E o que vai acontecer? Isso vai gerar um grande mal-estar na política, principalmente paulista, né? Os paulistas que foram destituídos, né, de seus partidos políticos, eles vão se realinhar partidos paulistas esses, tanto do Partido Democrático quanto do Partido Republicano Paulista, paulistas esses que haviam primeiramente apoiado Getúlio Vargas, eles vão se levantar contra Vargas, graças às suas medidas de centralização e medidas autoritárias de poder, e vão ensaiar aquilo que foi conhecido como a Revolução Constitucionalista de 32, né, que acabou gerando um confronto, uma guerra civil, que durou alguns meses e ceifou a vida de pouco mais de 800 pessoas, né, deixou um número maior de feridos e acabou terminando com a cidade de São Paulo sendo bombardeada e com a nomeação de um interventor paulista, né. Getúlio Vargas ele vai assumir o período, né, de 1930 a 1934 como presidente provisório, tá? Como governo provisório. Ele vai aprovar a Constituinte de 1934, será eleito pelo Congresso como presidente de forma indireta, irá, em tese, governar até 1937 e 1938. No entanto, 2 episódios de suma importância desse período serão a tentativa de golpe de Estado dos comunistas, né, liderados por
Luiz Carlos Prestes, e pelo Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, né, o Azert, né, que veio um alemão, que inclusive era membro da Internacional Comunista, né, que vai... Essa tentativa de golpe de Estado, ela foi liderada por personagens brasileiros, mas ela também vai ter uma participação indireta de Moscou. Que ao tomar conhecimento, né, dessa tentativa e conseguir, né, desarticular o golpe, o Vargas e seus correligionários elaborarão em 1937 uma ficção, né? Ficção essa que vai ser conhecida como Plano Cohen, liderada pelo militar Olímpio Mourão Filho, né? O militar esse que também vai ter uma participação quando os militares tomaram o poder em 64, né? Quando você vai ter ali a saída de Goulart e posterior nomeação de Castelo Branco como presidente da República. O que vai acontecer é que após a Constituição de 37, que é muito similar inclusive à Constituição rio-grandense de 1891, você vai ter a consolidação de um Estado bastante autoritário, né, talvez mais próximo que o Brasil teve de um regime fascista, né? Não foi necessário, não foi um regime fascista, mas foi bastante próximo de um fascismo. E você vai ter a primeira, talvez única, ditadura personalista da história do Brasil. Tá? Não vai ser uma ditadura institucionalista, como foi o regime militar, ou mesmo a ditadura da espada, ou mesmo outros períodos republicanos que foram administrados por essa oligarquia entre aspas do café com leite, né? Que foi a oligarquia da Primeira República. Vai ser a primeira ditadura personalista que você teve na história do Brasil. Ao mesmo tempo, você vai ter a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Em que esse Departamento de Imprensa e Propaganda vai se criar a figura do Getúlio Vargas como o pai dos pobres, né? Então, você vai ter a criação de um culto à personalidade de Vargas, que vai se dar em especial graças às suas legislações sociais, né? Então você vai ter, por exemplo, criação de horas de trabalho, ao mesmo tempo você vai ter, claro, benefícios sociais relacionados à previdência, né? Mas esses benefícios eles foram outorgados apenas a trabalhadores legais, né? Pessoas que tinham vínculo empregatício e estavam subordinados aos sindicatos, né? Lembramos que Vargas, nesse período, assim como muitas ditaduras na Europa no mesmo período, você vai ter a politização dos sindicatos, né? Os sindicatos eles vão se tornar aparelhos do Estado e vão servir ao Estado. Quem tiver mais interesse sobre essa questão pode procurar o livro chamado A Invenção do Trabalhismo, né, que foi publicado em 2002 por uma professora da Universidade de São Paulo. Livro esse que eu particularmente considero uma das melhores obras que saiu do meio universitário brasileiro dos últimos 20, 30 anos. Que nesse livro você vai ter inclusive a utilização da antropologia para explicar essa relação de dar, receber e retribuir, em que Vargas, o ditador Getúlio Vargas, ele vai dar benefícios sociais aos trabalhadores, né? Trabalhadores fabris, grande medida, comerciários, né? E esses trabalhadores se sentiram na obrigação de apoiar o governo. Inclusive você vai ter a criação até mesmo do aniversário do presidente, que vai ser uma festa nacional no país, né? E para aqueles que têm mais interesse sobre essa questão, recomendamos a leitura recomendada, né? Ensinamos a leitura recomendada. E para aqueles que desejam estudar um quadro mais regional sobre esse período, aconselho que vocês leiam esse livro aqui do João Escatimburgo, Os Paulistas, né? Que ele fala aqui parte significativa sobre esse período varguista, né? Esse período, mas claro, com foco especial em São Paulo. Espero que todos tenham gostado dessa sucinta apresentação, né? E obrigado pela atenção e tenham todos um ótimo dia.